E aí pessoal, beleza? Então aqui eu tô com um laptop mais antiguinho. Esse aqui é um Celeron. Deixa eu ver. Bom, ele tá um pouquinho lento. Eu tava usando aqui um CatOS, que é baseado no Arch, e decidi testar o PopOS para ver como é que ele ficaria. Como é uma distro baseada no Ubuntu, fiquei um pouco curioso, né? Se ele funcionaria bem, como é que ele funcionaria. Aqui é um Celeron 3855U, 1.6 GHz, Dual Core. Não é muito forte, né? E a placa de vídeo Intel HD 510. Não sei bem como funciona esses gráficos de notebook. 6 GB de memória. Ele tinha 2 GB, se eu não me engano. Quando eu peguei, eu tinha um pente de 4 GB de um outro laptop e daí eu coloquei os dois, né? Enfim, aí ele ficou com um pouquinho mais de memória. Tava impossível de usar só com 2 GB. Com 6 ele tá usável, mas vamos dar uma olhada aqui como é que ele vai se comportar com o Pop. Com o Arch ele estava funcionando relativamente bem. Eu gosto de usar o Arch, não, né? O CatOS. Tava funcionando bem, eu gosto de usar ele. Mas vamos ver aqui. Todos os acentos estão funcionando certinho. Vamos ver quanto tempo ele leva para. Eu acho que eu posso até fazer isso, porque como tem um HD aqui que ele não tem nada, não tem dado nenhum, não tem nada que eu não possa perder, até poderia fazer esse clean install aqui. Mas eu gosto de fazer o customizado, porque eu gosto de deixar uma partição para home, porque daí caso eu formate, tenha fotos, downloads, etc. Por exemplo, aqui até dá para ver aqui na tela, né? Que eu tenho, por exemplo, esse... Vamos ver como é que funciona essa... Modificar partições, será que... Selecione quais as partições utilizar e todos os discos selecionar formatar irá apagar todos os dados da partição selecionada. Então tá, esse aqui usar como pasta pessoal home sem formatar. Esse aqui é o que? Usar partição. FAT32, esse aqui é um boot EFI, vamos formatar. Esse aqui é o que? 100 GB BRTFS, tá, esse aqui a gente vai usar como root e ext4. Nós vamos usar como swap. Isso. E essa primeira partição de 70 GB eu não vou mexer, porque essa daqui ela tem alguns dados de Windows, eu não sei o que é e preciso verificar se não tem nada útil, né? Só que aqui a resolução tá baixa, ele tá em 720p, porque a tela do notebook não alcança uma resolução maior. Não sei se eu tô vendo tudo que tá na tela aqui, se tá faltando alguma coisa. Será que é só isso? Apagar e instalar? Agora eu não sei se essa seria a opção correta. Modificar partições, será que é isso? Não. Não, porque não é necessário, desse jeito tá aqui. Ué, desmarcou tudo? Ah, pelo amor de Deus. Pasta pessoal. Perfil formato. Vamos confiar que é isso aqui e vamos embora. Eu vou colocar o nome Timeout.
Nossa. Porra, que sacanagem exigir 8 caracteres. Putz. Nenhuma outra distro até agora que eu vi precisava disso. Que droga. Chato, chato pra quando precisar colocar senha de administrador. Vamos ver. Deixa eu instalar. Vamos ver quanto tempo ele vai levar pra fazer essa. Bom, aqui parece que a gente tá chegando já na reta final, né? Pelo tempo, eu tenho que olhar depois no vídeo em quantos minutos que eu parei, né? Que eu pausei aqui a gravação. Agora é... não é 1h41 da tarde. O fuso horário tá bem errado aqui. É que eu acho que eu não conectei na internet. E esse é o motivo pelo qual ele tá com o fuso horário errado, né? Mas tudo bem. Depois que eu fizer o primeiro login, eu conecto na rede. Até para fazer atualizações e tudo. Eu particularmente prefiro usar a interface KDE, o Plasma, né, para navegar. Não sou muito fã do GNOME, e o Pop ele vem especificamente aqui com essa interface baseada no GNOME. Mas vamos ver se eu consigo me adaptar e tudo. A princípio tá tranquilo. Se ele ficar bom, porque essa máquina aqui é uma maquininha bem modesta, né? Um Celeronzinho dual core, 1.6 GHz, então ele não tem muito assim poder de processamento. Também memória não é muita coisa, né? 6 GB, pouquinho. Vídeo integrado, então não tem muito o que exigir dessa máquina. Na verdade, essa máquina aqui ela é só mesmo para eventualmente assistir alguma coisinha quando eu quero algo mais perto de mim e não quero usar o celular. Eu estou usando essa máquina. Mas ela tá em bom estado de conservação, assim, né? Carcaça, tela, tecladinho, ela tá até mesmo bonita, assim, né? De estética. Embora ela seja modesta, ela tá muito bem conservada. Então, é um dos motivos pelos quais eu tenho interesse particularmente de manter esse equipamento funcional para mim mesmo. Eu tenho 2 outros equipamentos aqui, que esses sim são bem zoadinhos e também são bem modestos. Eu esqueci agora qual que é a CPU que equipa ali os laptops, mas fabricação de 2006, então tem 20 anos de uso. Nesses uns eu quero ver o que eu vou conseguir fazer, não tenho nenhuma expectativa para aqueles equipamentos. Estou pensando em usar um PUP Linux ou talvez um Antix, só para ter, digamos assim, um sistema que boota, e aí então ver o que é possível. Eu acho que aquela máquina, eu não vi muito bem, 1 GB ou 2 no máximo. Depois eu vou mostrar o que é aquilo ali, o que vai dar ou não vai dar para fazer. Eu nem sei, na verdade, se liga, porque ele entrou como sucata, né? Os 2 entraram como sucata. Então, vamos ver. Mas a princípio vamos focar aqui nessa aqui. Eu achei que ele já estava chegando no finalmente, mas não, ele está finalizando a instalação. Marcando aqui 1h44, que na verdade são 10h44 do horário real. Aí eu já fico marcando, né? 10h44. Quando ele terminar, eu consigo ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo foi usado aqui nessa instalação. Mas aparentemente está fluindo bem, não está me preocupando muito, não está com a impressão de estar sendo muito lento, muito moroso, muito travado. Está dando conta. Bom, beleza, agora está definido, foi pronto mesmo. 10h49, levaram 8 minutos depois que eu pausei pela última vez aqui. Acho que foi em torno ali de uns 20 minutos a instalação. Não tá tão ruim,
Vamos considerar que eu estou usando um HD normal, não é um SSD. Provavelmente é um 5400 RPM, né? Que tem os 5400 e os 7200, né? E esse aqui provavelmente é o mais simples. Eu nem olhei, é do jeito que veio eu tô formatando, não fiz nenhuma, não mexi nada, não troquei nada, não tentei nada. Bom, iniciando aqui sem a mídia, tirei o pendrivinho. Esse aqui é um pendrive bem bom do... Esqueci como é que chama. Ventoy, né? Ventoy, eu tenho aqui várias ISOs e uso bastante. Tenho as principais distribuições do Linux que eu uso e tenho Windows 10 e 11, né? Windows 7, Windows, etc. XP eu já nem tenho, né? Porque não faz sentido instalar. O Windows 10 está quase entrando também nesse museu do Windows, né? Já vai ser descontinuado o suporte em breve e tal. Eles, acho que eles adiaram um pouco, né? Nem estou acompanhando, porque faz muito tempo que eu parei de usar o Windows 10. E... bem, na verdade, minha máquina pessoal, eu estou usando o 11, porque eu tenho aqui tenho alguns softwares aqui que só funcionam nele, né? Não tem como usar nem mesmo pelo Wine. Aí... tô usando ele. E também eu comprei um adaptador de wireless, cadê? Tava por aqui. Onde é que tá o bicho? Aqui. O adaptador de Bluetooth e Wi-Fi. E embora no anúncio dissesse que funcionava no Linux, não funcionava, eu tive que tirar. Aí entrou aqui, só que tá aparecendo só na tela do laptop, não tá aparecendo na placa de captura. Vamos ver se agora que entrar aqui ele vai aparecer. A tela inicial aqui pedindo a senha só apareceu aqui na telinha. Enfim, e esse aqui não tem driver no Linux, não funciona, então já não adianta. Agora vamos ver, vou pegar aqui, vou logar na rede e vou colocar para espelhar a tela em vez de estender. Ah, tá. Eu tô esperando abrir as configurações, só que ele abriu na tela estendida e eu não tinha visto aqui na placa de captura. Aí panguei também, né? Tô aqui clicando aqui, ali, e o negócio tá me esperando aqui fazer a alteração. Em telas, ele vem por default, estendendo, tem que espelhar, né? Lá. Agora sim. Agora sim, vamos lá. A resolução de 720p tá excelente aqui, né? Pela tela, que a tela é feita para isso. Na placa de captura ele ficou um pouquinho menor, mas também tudo bem. Vamos fazer as atualizações aqui. Agora o fuso horário já acertou. Depois eu acho que eu vou ver se eu troco a interface. Será que vai dar merda? Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Se der, depois eu, se preciso for, reinstalo do zero aqui, né? Só beleza, então é isso, né? Fiz a instalaçãozinha aqui. Vou instalar os updates dele. Faz muito tempo que eu não uso uma distro baseada no Ubuntu. Estava usando mais o Nobara, que é baseado no Fedora, ou Cat, baseado no Arch. E cada um tem aqui um jeito, né? Por exemplo, o Fedora é sudo dnf install
E no cat é sudo -s install, né? Não. -s e daí o nome da aplicação, né? Aqui é pt get, é isso? Vamos ver. Aquela senha horrorosa que ele me exigiu colocar. Get install, será que é isso? É isso? Ah, tá, é isso aí. Tudo apt get install. Tá bom. Vamos lá. Por o VLC, né? Que é para assistir o vídeo. Ele já instala aqui todas as dependências também. Fazer o update aqui em paralelo. Cara, tá bem legal. A princípio, assim, ele tá indo bem legal. Em comparação com o que eu estava tendo ali, o Nobara sem chance, ficou muito pesado para essa máquina. O Cat ficou até que bom. Tá. Vou terminar de fazer aqui isso aqui. Deixa ele instalar. É o VLC, eu gosto de instalar. O OBS eu uso também nessa máquina. Rapaz, está instalando tudo que pode, hein? Olha. Excelente. O que me fez procurar aqui uma distro baseada no Ubuntu é porque muitos programas, quando a gente baixa, ele tem assim o suporte no .deb, né? Que você dá 2 cliques e instala. E se você tiver em outra distribuição, baseada no Fedora, baseada no Arch, você não consegue, né? Aí está ali vamos lá, o OBS. Opa! Provavelmente ele deve fazer um search. Será? Não. Ou será que eu dei muito espaço? Agora já nem sei. Search. OBS. Será? Não. Como é que é o outro negócio que eu preciso ali? Mas agora eu me esqueci. Deixa eu ver se ele vem por padrão aqui também com uma... Bom, vamos fazer aqui o primeiro update. Vou botar aqui que já está pedindo. Instalando. Se ficar bem legal aqui essa distro, eu vou testar ela daí em outros computadores meus. No princípio tá bem tranquilo, bem suavezinho. Deixa eu ver, acho que é Windows S também? Não, aqui já deu outra história. É. Eu queria abrir pelo menos nas distribuições do KDE, quando você faz o Windows S, que ele abre o monitor de desempenho, né? Tem que ver aqui como é que faz no Gnome. Cadê? Tá atualizando? Tá. Vamos ver. Pop Shop. Ah, tá. Provavelmente é aqui que eu vou achar todos os... Ah, tá. Tá aqui mesmo. Só que tem que esperar ele fazer as atualizações aqui, né? Antes de eu procurar. Pra pôr... Não, Steam aqui não adianta, esse PC não roda nada. Besteira. É mais o OBS que eu vou querer. E...
E só, né? Que o VLC eu já coloquei, que é onde eu assisto filme quando eu baixo. Firefox. Será que aqui vamos pôr o Chromium? Não tem? Assim? Ah tá, install. Hum, tem outro processo usando. Tá, não vou instalar nada enquanto ele tá fazendo os updates. Tem que deixar fazer. Internet não está disponível. Ué, claro que tá. Caiu a internet. Tá, beleza. Ah, tá bom, razoável. Bom, vou pausar aqui de novo, porque não adianta, né? Tem que deixar ele atualizar. Talvez depois eu dou uma passada no sistema funcionando só, né? Valeu, galera. Bom, então aí eu consegui terminar as atualizações que estavam fazendo. E daí eu abri o Pop Shop. E achei bacana que, né, a forma como você pode encontrar aqui as coisas que precisa. Achei mais tranquilo do que no Cat, por exemplo. O OBS aparece aqui, instalamos. Vai pedir a senha, provavelmente, né? Não pediu, não? Oxi, tá bom. Posso lidar com isto. OBS. Steam não adianta instalar aqui. O VLC eu já instalei pelo terminal. Mas eu nem sei mais o que eu precisaria. Acho que é isso mesmo, né? O OBS, o Discord. O Chromium já apareceu aqui, gostei. Embora eu sempre tenha gostado de usar o Firefox, atualmente eu decidi trocar pelo Chromium. Estou usando mais o Chromium do que o Firefox. Não me lembro o que foi que me fez mudar, não lembro mesmo. Eu tive alguma questão com o Firefox há um tempo atrás que me fez decidir usar o Chromium. E acabei ficando. Não está sendo tão pesado para a máquina nem nada. Antigamente que ficou na minha cabeça assim uma visão antiga, né? Que tudo relacionado a Chrome, Chromium, etc. seria um desperdício de recurso, muita RAM, etc. Nem está sendo tanto. Até no meu próprio Windows 11 eu estou usando o Chrome em vez de usar o Firefox. Aí eu instalou o OBS, agora ele está instalando o Chrome, bem rapidinho, né? Joga aqui um. Esperar ele fazer aqui. Acabou daí. Ah, o Discord, né? Opa, estralou meu óculos. Não vou quebrar não. Aqui ele travou. Eu apertei o C e ele não foi. Ele travou. Ele tá instalando o Chromium, né? E como eu mostrei ali já no início, 1.6 GHz, mesmo que seja dual core, é um clock bem baixinho. 6 GB de RAM, não é tudo aquilo, né? Não é tão ruim, mas não chega a ser bom. Aí, ó. Discord. Cadê? Não tem não? Tem.
Peraí, OBS. VLC. Chromium. E vai entrar o Discord agora. Bom, vamos ver. Meteorologia. Aqui é o que? É como se fosse um... mas ele não fica aberto. Bom, acho que dá pra pôr ele aqui pra deixar ele sempre aberto. Depois eu vou ver isso aqui. Não sei se eu chegaria, olhando assim o jeito que ele tá funcionando, eu não sei se eu tentaria trocar pelo KDE Plasma. Eu sei que dá pra trocar a interface de qualquer distribuição, né? Mas às vezes fica bem quebrado, não fica bom. E como isso aqui tá funcionando certinho, eu vou manter desse jeito mesmo. Do jeito que o pessoal quis que fosse. Sem muita inventação de moda. Na verdade, o que eu quero aqui é que ele fique funcional, né? Se ele tiver bom, tiver funcionandinho, excelente. Não preciso de mais. Aí instalou o Discord. Steam não tem necessidade aqui. É o tema Dark. Light. Ixi. Chega a doer os olhos. Deixa no Dark mesmo. Pastas de trabalho. Áreas de trabalho dinâmicas. Uma. De trabalho. Para não acontecer de criar duas. A máquina aqui mal roda uma. Tá bem bom. Doc. Plano de fundo. Se eu baixo um wallpaper, dos que tem aqui, talvez tenha algum que eu goste. Esse aqui, por exemplo, já tá bem legal. Tá meio... tá bacana. Gostei. Ficou bem bonito, na verdade. E... nossa. E demorou uma vida pra abrir o menu, hein? Jesus Cristo. O problema é que agora eu não me lembro se no cache ele tava com o CatchOS. Se ele tava melhor ou pior, isso eu não lembro. Beleza, tá aí. Vou testar, vou usar. Se ficar ruim eu volto pra outra disso. Beleza. Bom, valeu galera. Isso aí.